Então, olá pessoal, com vocês aqui a professora Daniele Bessa de Geografia e hoje o nosso tema é climatologia. Nós vamos falar sobre os climas brasileiros, tá? E, consequentemente, vamos abordar os domínios climáticos e os domínios, posteriormente, morfoclimáticos, né? Que é diferente aí dos biomas, mas a gente precisa ter uma atençãozinha aí maior. Esse tema é o tema que mais cai no Enem em relação à geografia física. É um tema bem conceitual, então precisa de uma atenção maior. E é o que o Enem vem buscando aí durante esses últimos anos. Um Enem mais conceitual, com mais temas e nomenclaturas, dificultando um pouquinho a mais a nossa prova. Mas é claro que para vocês isso vai ser positivo, né? Já que vocês estão aí afiados e ficarão ainda mais em geografia física. Vamos lá, iniciando sobre clima, vamos falar sobre os elementos e fatores climáticos. Quando eu estou falando de elemento, eu quero falar aquilo que é essencial. Quando eu falo fator, é aquilo que modifica o elemento, tá? Clima, importante a gente lembrar que há essa diferença entre clima e tempo. O clima ele é definido ao longo de 30 anos, ao longo de vários anos. O tempo não, o tempo é a chuva, o vento. Então, isso é o tempo. Então, quando eu digo assim, quando eu olho a chuva, eu digo, olha, o clima hoje está chuvoso. Não é clima, ali é o tempo. Né? Agora, quando eu digo o clima do Nordeste predomina o semiárido, porque foi feito um estudo e ao longo do tempo predomina esse tipo de clima. Então, vamos lá. Quais são os elementos e quais são os fatores climáticos desse clima? Os elementos são três, que é a temperatura, a umidade e a pressão. Esses são os três elementos assim principal para me definir um tipo de clima. Como é que está a temperatura, como é que está a absorção aí da umidade e a pressão daquele espaço. E quem vai mudar esses elementos a gente chama de fatores. Então, o primeiro fator climático que eu gostaria de lembrar e que é bem recorrente é a latitude. E vocês já sabem o que é a latitude. A latitude, vamos lá, ligar aqui o pincel, é justamente, trocar aqui a cor. A latitude é justamente essas linhas imaginárias que vão variar de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul, não é assim? Essa latitude, ela vai modificar os elementos. Por quê? Imagina aí, quanto mais próximo ao 90, eu digo que a latitude é maior, ela está aumentando. Mais frio vai ficar, ou seja, a temperatura ela é menor. E quanto menor a latitude, quanto mais próximo aqui do zero, a temperatura ela vai ficar maior. Por quê? Lembra que a insolação, que o recebimento da luz solar, ela é maior na linha equatorial. Por quê? Por causa da inclinação que a Terra tem, essa inclinação aqui, certo? Então, isso vai acontecer por causa dessa forma geóide da Terra, em que vai gerar uma diferença no recebimento desses raios solares, tá ok? Então, quanto maior a latitude, menor é a temperatura, ok? Segundo, lembrando, é importante, eu gostaria também de lembrar para vocês que a latitude vai gerar climas diferenciados. Nessas áreas aqui centrais, entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, vamos lembrar aqui para vocês, linha do Equador, essa linhazinha que eu não consegui estar aqui, a linha do Equador, aí o Trópico de Câncer, bem aqui tem um nome, Trópico de Capricórnio. Essa linha entre o Equador e essas duas zonas a gente chama de clima tropical, tá? Porque está entre os trópicos. Já dos trópicos até o círculo polar, a gente chama de quê? De temperado. E o último, que é a zona polar. Então, esses são os três tipos de clima. Nós podemos falar
de clima num contexto da superfície terrestre, né? São esses 3 tipos aí de clima que predominam no nosso mundo, na nossa Terra. Em relação à altitude, nós temos aqui a altitude. O que é a altitude? É o relevo, é a altura. O que acontece? Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais alto eu estou subindo aqui, vai ficar mais frio. Lembra? Só lembrar de serra. Você vai para uma serrinha, para um espaço, para Guaramiranga, ou então pensa em ir, lembra logo do casaco, fica mais frio. Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Agora vamos falar de um segundo aspecto. Vamos lembrar de pressão. O que é pressão? Pressão é a camada de ar. Então, vamos imaginar que tem uma camada de ar aqui. E tem outra camada de ar aqui. Essa camada de ar é a pressão. Sempre quando você falar de altitude, você lembra, né, em relação à pressão, que quanto maior a altitude, quanto fica mais alto, menor é a pressão. Olha aqui, ó, menor é a camada de ar. Maior a altitude, menor a altitude, maior a pressão. Você tá vendo que essa seta que eu fiz de rosa, ela é maior embaixo, nas menores latitudes, e ela é maior e ela é menor aqui nas maiores altitudes. Vou resumir novamente. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior é a pressão. Olha aí o tamanho dela. Ok? Olha aqui a foto para ver se, já que meu desenho ficou todo meio descomplicado, né? Então aqui, ó, altitude. Opa. Altitude, de novo, altitude. Não, ficou agora. Altitude, ela aumentou e a pressão, ela ficou o quê? Menor, que é a camada de ar. Se a altitude, a altura diminuiu, a pressão ficou maior. E aí é um problema, né? Por que é um problema, assim, para os jogadores, como já caiu no Enem? Porque quando eles vão para regiões com altitude maiores, sente uma diferença muito forte na pressão. E essa diferença é o que causa, né? Por exemplo, na subida de um avião, no ouvido, tudo é mais a mudança, não é porque a pressão está menor ou a pressão está menor, é mais a mudança de um espaço para outro. Por isso que eles precisam ir, os jogadores precisam ir algumas semanas antes para se adaptar àquela nova pressão. E também a camada de ar é menor, né? Então tem um menor oxigênio naquele espaço, então isso também vai dificultar. Em relação aos elementos e fatores climáticos, nós também temos as massas de ar. As massas de ar, elas mudam quem? A umidade, que é um dos elementos também. Então, as massas de ar, elas vão ser um fator climático. Eu gostaria de lembrar para vocês as massas de ar, elas foram nossas primeiras aulas lá no comecinho do trimestre. Quais são as 3 massas de ar e como fazer essas massas de ar? Vamos lá, primeiro você coloca o M em tudo, né? Coloca um M aqui, coloca outro aqui, aqui e aqui. Depois do M, você vai lembrar que a massa, ela pode ser o quê? Se você não tá lembrando, volta lá na nossa primeira aula, dá uma revisada, tá? A massa, ela pode ser equatorial, se ela estiver perto do Equador, e ela pode ser T de tropical, se ela estiver perto do trópico, ou ela pode ser P se ela se formar na região polar, tá? Então esses são esses 3 tipos, ó. Então tu vai lembrar que essa massa aqui, ela é o quê? Vou mudar aqui a cor pro rosa. Ela se forma próximo da linha do Equador. O Equador tá aqui, ó, certo? Mais ou menos aqui. Então eu coloco um E. Essas aqui, essa de baixo, ela já se forma próximo do trópico de Capricórnio, então eu coloco T.
Essa aqui também do trópico, olha, essa aqui já é mais próxima do Equador, tá vendo? Você tem que olhar a distância de formação, quem fica mais próximo de quê? Essa daqui, ó, tá? Vou colocar aqui a setinha. E essa se forma na zona polar, é porque ela tá aqui embaixo, tá aqui nessa região, mas ela se forma lá no finalzinho, tá bom? Depois que você fez isso, você vai colocar o quê? Ou Atlântica, se ela se formar no Atlântico, ou C, se ela se formar no continente. Ó, essa daqui, ela tá no continente, tá no Brasil, aqui na Amazônia, então eu coloco C. Essa daqui, ela tá no oceano, tá vendo? Ó, tá no oceano, então eu coloco A. Essa também está no oceano, coloco o A. Essa não está em lugar nenhum, está na zona polar. Tem gente que coloca A também, mas não é tão correto não. E essa daqui, cuidado, aqui não é oceano, aqui é continente. Ela continua aqui na América Latina. Ela forma-se aqui na Argentina, né? Próximo aqui à planície do Chaco. Então ela também é continental. Então, essas são as massas de ar, para quem não está lembrando aí. Então, depois das massas de ar, a gente fala das nomenclaturas de cada uma, ó. MEC, MEA, MTA, massa polar e massa tropical continental. São as 5 massas do Brasil. E vamos lembrar também as características dessas massas, certo? A massa equatorial continental, que é a primeira aqui já tem os nomes aqui, né, ó. Sim, indo para as características, eu apaguei aqui justamente para ficar mais fácil aqui pra gente, ó. Coloquei o M, aí fica MEC. Faltou só o M aí, né? Vamos para as características. A massa equatorial continental, ela tem uma característica bastante singular. Por quê? Porque normalmente todas as massas que estão no continente deveriam ser secas. Mas a gente tem uma particularidade, inclusive ó, a MTC, ela é seca. Por que ela é seca? Porque ela é no continente. Mas a MEC, que é formada na Amazônia, ela não vai ser seca, ela vai ser úmida. Por que ela vai ser úmida? Justamente porque eu estou em uma floresta na Amazônia que chove basicamente todos os dias, que tem alta taxa de evapotranspiração. Então, faz com que a MEC tenha uma característica singular, tenha uma característica diferente, ela seja úmida. Bom, então todas vão ser úmidas, menos essa aqui que é seca. Ó, forma no oceano, é úmida. E é úmida porque vem da zona também aí polar. Então, todas são úmidas. E eu tenho uma também diferença, que é o quê? Que é apenas uma ser fria. Qual é a única que é fria? É essa daqui. Todas as outras vão ser quentes. Por que todas vão ser quentes? Dani, eu tô falando de uma região que está na zona tropical, então que recebe insolência solar, que recebe a luz solar muito forte, então por isso elas vão ser quentes. Então todas são quentes menos uma que é fria, que é a massa polar, que é a última, e todas vão ser úmidas menos uma que é seca, que é a massa tropical continental. Então, eu gostaria de lembrar para vocês que a massa tropical continental é aquela que vai gerar 2 estações, uma seca e uma chuvosa nessa área aqui, na área do Cerrado, principalmente. Justamente porque ela é seca, mas ela também, né, como eu falei para vocês, ela é quente. Então, essa região aqui, ela vai receber, né, 6 meses de muito mormaço. Mas também vai receber 6 meses de chuva. Quando é que ela vai receber 6 meses de chuva? Quando a massa polar agir sobre ela. Então, reforçando, a parte da massa tropical continental, e a massa polar, elas vão definir o clima
nós vamos definir o clima da massa polar e da massa tropical continental dessa região aqui. Uma fria e outra quente. Já a massa equatorial, ela vai definir tanto do norte, como vocês estão vendo na seta, como ela pode chegar também ao centro-oeste. Da massa equatorial atlântica fica no litoral, massa tropical atlântica também no litoral, pegando um pouquinho aqui do sudeste e do sul. E destaque para a massa polar. Vocês percebem que a massa polar, o que acontece? Ela chega, né, até aqui as extremidades. Ela pode chegar, inclusive, até o norte do nosso país. E quando ela chega ao norte, a gente dá um nome de friagem. Por que friagem? Porque nós temos temperaturas quentes aqui o ano todo e chega a massa polar, que pode diminuir a temperatura para 17, 18 graus. E imagine 17 graus aqui na região norte, imagina aqui no nordeste, 17 graus. A gente tá tremendo os beijos, né? Como dizem. Muito frio pra gente que tá acostumado aqui com 34, com calor aí bem mais excessivo, né? 29 graus, mas chegam a temperaturas bem mais elevadas, né? Em determinados períodos. Vamos para os climas, já que a gente está falando aí de massa de ar. A massa de ar, ela define os climas do Brasil. Nós temos 4 tipos de clima predominantes: 4 tropicais e 1 equatorial, tá? Então, quando eu falo de clima, eu lembro logo dos 4T. Dani, o que é os 4 pincel? 4T. E o que é os 4T no Brasil? É os 4 tropical. 4 tropical. Então, nós temos 4 tropical, isso mesmo, e 2 diferenciados. Quais são os 2 diferenciados? O equatorial e o subtropical. Então, quando eu falar de clima, lembre de 4T mais equatorial e subtropical. Vamos para uma imagenzinha que dá para ver melhor. Quais são os 4 tropicais? Vamos lá. Lembra dos 4 tropicais? Nós temos um tropical aqui. Vou colocar só o T. Qual o nome desse tropical? Tropical semiárido. Dani, tropical. Lembra daquela música? Moro no país tropical, abençoado por Deus, não é assim? Então, o Brasil, ele predomina o clima tropical, que é entre os trópicos. Trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. E esse clima tropical tem características muito fortes, né? Temperaturas elevadas e diferentes níveis de precipitação, de acordo com a região. Então, o primeiro tropical, dos 4 tropicais, é o semiárido. O segundo tropical, já tem aqui, mas eu vou colocar um T, é o tropical típico, tá? Então, eu vou colocar aqui, típico. Mas em provas, eu também chamo esse tropical de tropical semiúmido. Por que tropical semiúmido? Porque ele é semi, ele é quase úmido. Lembra que eu falei que na região centro-oeste predomina aquele 6 meses de chuva e 6 meses de seca? Então, é semiúmido, porque é 6 meses de chuva. Então, eu também chamo tropical típico, é típico do centro-oeste, para você lembrar, ou também chamado de semiúmido. Então, eu vou resumir aqui, T de tropical semiárido, T de tropical típico. Qual é o outro tropical? Sem querer aqui. Vou de novo. Deixa eu ajeitar aqui o meu Brasil. Vamos lá. T de tropical típico. T de tropical. T de tropical semiárido e TT de tropical típico, ou também conhecido como tropical semiúmido. Faça suas anotações. Aí nós temos aqui, nessas elevações do sudeste, o tropical de altitude, terceiro tropical, e no litoral, quem é que tem? É o tropical atlântico, T. Eu posso também chamar esse tropical de tropical úmido, tropical litorâneo. Tudo que tem a ver com litoral que você escutar é esse tropical aí, que é o tropical que está nas zonas do litoral. Então, esses são os 4 tipos de tropical. E eu tenho os 2 climas diferenciados, para você lembrar, que é o equatorial da Amazônia e o está
embaixo do trópico. Então, ele é o subtropical, porque está embaixo do trópico de Capricórnio. Então, gente, ó, lembrou dos climas do Brasil? É fácil para sua prova, porque ele pode pegar uma imagem, te perguntar o clima. Ele pode pegar as características, também te perguntar o clima. Então, isso é muito importante para vocês lembrarem os tipos de clima. Aí, eu não tô vendo, Daniela, esses climas que vocês estão falando aí na imagem, porque vai variar muito. E eu tô trazendo que as provas gostam aí de cobrar para vocês. Então, esses são os tipos de clima predominante no nosso Brasil, tá? Então, vamos ver uma questão como isso cai na nossa prova, né? Para que vocês consigam entender melhor, mas porque é com a atividade que a gente fixa o conteúdo. Vamos lá. Primeiro, clima equatorial. Vocês lembram quando fala de equatorial? É das chuvas da Amazônia. As temperaturas, elas são cerca de 24 a 27 graus, temperaturas elevadas. E uma característica importante é o que? A pluviometria, que é 200 milímetros por ano. Por que é importante a pluviometria? Porque é a partir disso que eu vou entender o climograma, que é para diferenciar um clima do outro. Então, a maior pluviometria é nas florestas, né, na floresta tropical e na floresta aí do litoral atlântico, né? Na floresta atlântica, conhecida como bioma atlântico. Nós temos aqui o clima tropical úmido, que fica no litoral do todo o Brasil, desde o Rio Grande do Norte até São Paulo. Ela é muito característica pelas frentes frias, que é justamente o encontro de duas massas de ar. Massa de ar que forma essas chuvas, as chuvas aí a partir do encontro dessas diferentes características. O índice pluviométrico também, ele chega a ser alto, né, 250 milímetros anual, como eu falei, e a temperatura ela é bem parecida com a temperatura aí da floresta amazônica. A diferença é que ela vai diminuir em alguns períodos. Já a floresta equatorial, ela tem essa elevada temperatura basicamente o ano todo. O tropical típico também é conhecido como semiúmido, que é o tropical. Quando a gente fala de cerrado, a gente lembra logo do tropical típico. Então é importante, na nossa prova, falar de cerrado, lembra qual clima, tropical típico ou também semiúmido. A pluviometria já não é tão alta, cerca de 1.500 milímetros. E uma característica é que tem dois tipos de clima, 6 meses de chuva e 6 meses de seca, chuvas no verão e inverno seco. O tropical semiárido, que é o que a gente mais conhece, a pluviometria é cerca de 300 a 800 milímetros por ano, mas nunca chega a 800, tem ano que é 300, 400, enfim. A característica do semiárido, vegetação xerófitas, solo pedregoso, nunca consigo falar essa palavra direito, mas enfim. Chuva, característica da chuva, são 3 meses de chuva apenas quando chove, quando temos sorte, e o resto dos meses são de seca. Então, uma das características para você encontrar o semiárido na sua prova é você ver a pluviometria, que vai ser baixa, e para você ver os meses, né? Diferenciar os meses de chuva. Aqui são 6 meses de chuva no Cerrado. E na Caatinga são só 3 meses. Então, anota isso aí que é importante. Subtropical, lindo e maravilhoso, né? O subtropical das vegetações aí de araucárias. Esse tipo é encontrado aí no sul do Brasil. Tem um inverno frio. Um verão quente, onde acontecem as geadas, onde você consegue ver a neve. Então, a pluviometria ela é alta, cerca de 200 milímetros, e as temperaturas baixa. Então, são baixas, ou seja, então você já vai diferenciar logo. Tem 20 graus, tem 10 graus, 11 graus, 12 graus, então você já sabe que eu estou falando de subtropical. Então, é isso que eu consigo diferenciar. E o que é esse climograma? Eu trouxe aqui um exemplo de um climograma. Para você entender, o climograma é o quê? Eu pego aqui, ó, a precipitação,
E aqui eu pego a temperatura. Normalmente eu trago por ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui eu trago o tanto que choveu, 300 milímetros. E aqui é a temperatura. Então, a partir disso, eu vou conseguir identificar que tipo de clima é esse. Que tipo de clima, ó, em que choveu aqui basicamente 3 com 3, 6 e teve 6 meses basicamente de seca, né? E não choveu tanto, não teve uma precipitação tão alta. Então, a partir disso, eu vou conseguir identificar o meu tipo de clima. Normalmente, quando eu tô falando de norte, a precipitação é lá em cima, 200 milímetros. Quando eu tô falando de subtropical, a temperatura, olha, é menos 10. É aqui, não é aqui no 25, não é no 20, entende? Então, por isso que é importante vocês entenderem a temperatura e entenderem a precipitação. Lembrando que a temperatura é isso aqui, ó. Eu passo um traço. Se fosse no 10, como é que seria a temperatura, ó? Esse verdezinho seria aqui, assim. Se fosse frio, mas não é frio. Vocês percebem que a temperatura aqui, ó, ela chega aqui 25, 20 em alguns períodos. Bom, com base no climograma, podemos considerar que a região da cidade próxima a Goiânia apresenta um clima o quê? Um clima tropical ou subúmido, né? Como característica de 6 meses de chuva e 6 meses aí de seca. Então, vamos para a questão Enem 2015, questão 1. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço geográfico. Vamos analisar a figura. A primeira coisa que você tende a identificar é a temperatura. Aqui do lado, o gráfico de temperatura e aqui o gráfico de precipitação. Então, o que significa esse gráfico? Esse gráfico é um diagrama de intemperismo. O que é um temperismo? Temperismo é um processo, né? Um processo que pode ser intensificado pelas ações humanas, onde ocorre a quebra da rocha. É um processo físico, químico ou biológico que ocasiona a quebra da rocha. Então, esse intemperismo, ele está dizendo aqui que é moderado, que é forte, que é fraco. A gente vai ver os tipos de intemperismo mais à frente, né? Esse não é do nosso foco, do nosso conteúdo, é para a gente entender como é o tipo de clima caracterizado. Então, vamos lá. Ele diz assim: mapa das regiões de intemperismo do Brasil. Ele diz que o 1 é muito fraco, que o 2 é fraco. Ele está dizendo só pra gente que aqui no 1 o intemperismo é muito fraco. Por que o intemperismo é fraco? Porque o que ocasiona a quebra da rocha é justamente ou a força da água ou a ação da água, né, com a ação química dos elementos químicos. E o 1 é justamente um clima que chove pouco. Se chove pouco, o intemperismo é muito fraco, ou seja, quebra menos as rochas. Por isso que a gente tem um solo pedregoso aqui no Nordeste, tá bom? Então, ele pergunta aqui na nossa questão: de acordo com as figuras, a intensidade do intemperismo de grau muito fraco é característica de que tipo de climático? Então, você tinha que saber o que era tropical, o que era litorâneo, o que era equatorial, o que era semiárido e o que é subtropical. Então, o 1 ele trouxe só tropical, mas ele não te disse que tropical é esse. Então, por isso que ficou aí na dúvida. Quando ele te traz o tropical, que é semiárido, D, então eu vou marcar o que ele tem a característica, que é o semiárido. Então, qual é o 1, que é o muito fraco? É o clima semiárido, tropical semiárido. Então, se você marcasse o A, você ia ganhar alguns pontinhos, porque também é tropical, mas a característica principal é ser semiárido. Então, gente, a gente continua na nossa próxima aula sobre esse assunto, sobre os elementos climáticos, e a gente vai adentrar também, né, os domínios morfoclimáticos.